Olá, donos e donas de empresa, eu sou o Ronan Delfim, host do O DonoCast, e a gente está começando hoje o episódio 038. Eita, que é muito conteúdo que a gente gravou aqui. Se você calcular aí que cada episódio tem duração de 90 minutos, espera aí que eu tô com um cara aqui que é muito bom de conta, mas eu não sou tão bom de conta aqui não, eu vou fazer essa conta aqui, 90 vezes 38, nós estamos falando de 3.420 minutos de conteúdo que a gente... Então, por favor, você valoriza esse esforço aqui, se inscreve no nosso canal aí agora, ativa o sininho, compartilhe os nossos episódios. 3.420 dividido por 60, a gente está falando de quase 60 horas de conteúdo aqui, que você pode maratonar, que com certeza é um conteúdo que vai fazer diferença na sua vida, principalmente se você é dono ou dona de empresa. E hoje o tema é: ganha bem, mas o dinheiro some? Eita, isso aí eu tô para te falar, que é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas, inclusive, são donos e donas de empresa. A gente fala assim, a gente chega numa empresa às vezes, daqui a pouco eu vou anunciar o meu convidado aqui, aí a gente chega na empresa, a queixa é o seguinte: Ronan, eu não tenho problema de cliente, eu tenho muito cliente. O meu problema é que eu trabalho muito, mas chega no final do mês eu não vejo para onde é que foi meu dinheiro. Para isso, a gente está recebendo aqui o professor Ezequiel Mendes. Ele é cofundador da EFG Serviços Digitais e meu mau amigo. Brincadeiras à parte, eu tenho a felicidade de falar que o Ezequiel é meu amigo. Eu tô brincando aqui com ele, porque se você acompanha ele aí, de vez em quando, quase sempre, ele posta uns stories lá no sítio da mãe dele, comendo biscoito de polvilho frito na hora, que não sei o quê. E eu só conheço o sítio através dos stories. Mas tá bom. Um absurdo. Eu não podia perder essa oportunidade aqui, né? Ezequiel, antes da gente entrar no tema principal aí, que é hoje você ajuda as pessoas a ver para onde que o dinheiro está indo, ajuda as pessoas com a sua metodologia a fazer sobrar mais dinheiro. Exato. Inclusive a sua promessa lá que pode gerar renda até de R$3.000 mensais. E tudo, mas eu não posso perder a oportunidade de você contar um pouco da sua história, porque a sua história é muito inspiradora. Você faz, desde quando eu te conheço, aquilo que é a proposta da Tutorianos. A Tutorianos nasceu como? Através de um problema que eu tinha, que era fazer, um desafio que eu tinha, que era fazer a gestão da minha clínica. Uhum. Eu comecei a fazer a gestão da minha clínica. Ela deu tão certo enquanto empresa que eu comecei a ajudar na gestão das outras empresas. Certo. E lá atrás, quando você começou a empreender no digital, era isso também. Você conta uma história muito legal, que você tinha uma casa financiada, que não sei o quê. E a partir de um jeito que você bolou de gerar renda extra para você, você começou a ensinar outras pessoas a gerarem renda extra. Exato. Então, muito bem-vindo, Prof. Ezequiel Mendes, uma satisfação te receber aqui, assim, muito bacana mesmo. Conta um pouquinho, quem é o Ezequiel? Você é formado em quê? Aquela história de quem já te acompanha, já conhece essa história, mas assim, a gente tem um público diferente aqui. Conta pra gente, quem que é o Ezequiel e como que tudo começou no digital? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você já está convidado para ir no sítio. Eu quero ver na hora que se eu te convidar, qual que é a desculpa que você vai dar. Que você é bom para dar uma desculpa quando a gente te chama para fazer alguma coisa, tá? A vida corrida também, mas beleza, então, vamos lá. Mas, dito tudo isso, eu sou um empreendedor, né? Como muitas das pessoas aqui que acompanham o podcast, sou dono de empresa também. Uhum. Só que lá atrás, quando eu comecei, né, o meu sonho ali de empreender, eu era um CLT. Trabalhava como professor universitário, a minha formação é em sistemas de informação, ou seja, não tem nada a ver com finanças diretamente, mas desde que eu era adolescente, eu tive que lidar com finanças na minha família. Então, eu já ajudava meus pais, por exemplo, a fazer a gestão financeira lá de casa. A gente passou por muitos desafios aí ao longo da nossa história. Eu, quando
me casei, na verdade a Mariana era minha namorada na época, ficou grávida do Enzo, e a gente decidiu ali formar a nossa família sem se casar, mas financiando uma casa, eu cometi muitos dos erros financeiros que meus pais cometeram. Entendi. E eu acho que já é a primeira coisa que a gente pode deixar de contribuição aqui no podcast pra galera. O nosso comportamento financeiro hoje, ele é muito reflexo daquilo que a gente herdou dos nossos pais, herdou da vivência que a gente teve ao longo da nossa vida. Então, eu herdei muita coisa extremamente boa dos meus pais. Nossa, nunca me faltou absolutamente nada, né? Eu falo sempre muito isso. Mas a educação financeira, ela não era um ponto que meus pais tiveram. Então, a gente lutou muito com isso e eu cometi os mesmos erros que eles cometeram. Financiei casa, fiquei endividado. Financiar a casa é erro? Depende. Hoje em dia já tá um pouco mais diferente, mas na época foi uma cagada muito grande que eu fiz. Financiar uma casa com a taxa Selic de 15%. Não, mas porque na época não era só a questão do financiamento, era uma questão que envolvia a minha renda, comprometia muita parte da minha renda, né? Tá. Então, para conseguir resolver isso, eu fui atrás de conhecimento, aprendi a fazer muita renda extra usando o cartão de crédito, com milhas aéreas, só que ao mesmo tempo eu desenvolvi uma paixão muito grande também pela educação financeira. E eu sempre acreditei, passei a acreditar nisso nas histórias que eu vi das pessoas que eram impactadas pelo meu conteúdo, que o que mudava não era aquela renda extra que a pessoa fazia, era educação financeira. Então, nos últimos anos, eu passei a me dedicar ainda mais a orçamento, a fazer as pessoas entenderem o que acontece com o dinheiro delas, porque muita gente trabalha muito, chega no final do mês, não vê a cor do dinheiro. Muitos donos de empresa não conseguem ter clareza disso. É um esforço muito grande que é feito para gerar renda, igual você falou. E o resultado disso, que é o dinheiro, para proporcionar uma reserva, para proporcionar uma viagem, para proporcionar aquilo que ela buscou ali no empreendimento, ela não consegue ver. Então, assim, hoje o foco no meu conteúdo, ele está 100% dedicado à educação financeira, a ajudar as pessoas a conseguir fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ezequiel, e você tem um baita de um desafio, meu filho. Eu estava aqui mexendo no meu celular, eu tive acesso a uma pesquisa que diz o seguinte: a maioria dos brasileiros não investem. Sim. Não investe. 67% dos brasileiros não investe. 25% investem, sabe em quê? Poupança. Poupança ainda é o maior investimento que o brasileiro faz. Mesmo ela nem sendo muito considerada investimento, porque ela rende menos do que a inflação. Sim, então, quem está com o dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Só que sabe o que me chamou a atenção, Ezequiel? A poupança é o investimento mais comum. Sabe qual que é o segundo? Apostas. Aposta. Tem lógica isso? Tem o brasileiro considera, lógica, né? O brasileiro considera que apostar é investimento, cara. É um investimento. Inclusive, eu ouvi de um cara mais velho, assim, que eu conheço, que deve ter uns 20 anos que ele joga na Mega Sena. Todo mês ele joga lá R$100, R$120. Aí quando chega aquelas mega da virada, que sorteia não sei quantos milhões de reais, aí ele coloca R$700 e tal. Aí eu falei pra ele assim: fulano, 20 anos botando R$100, R$800 nessas apostas. Se você estivesse guardando isso daí, ele falou: Marrone, pensa no dia que eu ganhar, vai cobrir tudo. É isso aí. O desafio é esse. Você tá com um desafio bruto, meu filho. Você tá com um desafio bruto. E o que é muito comum? O que é muito comum? Às vezes eu chego numa empresa, pergunto assim: quanto sua empresa lucra? Tem nem ideia. Sim. Não sabe quanto que a empresa lucra. Aí eles respondem assim: eu acho que a minha empresa é um bom negócio, porque eu consegui trocar de carro, meus meninos estudam numa escola boa, eu faço pelo menos uma viagem boa por mês, por ano, não tô devendo ninguém, que não sei o quê. Sim. Isso aqui a gente já falou e já tratou desse assunto em outros episódios desse podcast. Beleza. Só que aí vem uma outra pergunta. Tá bom. Agora, nós precisamos saber quanto que você precisa tirar da sua empresa para manter o seu custo de vida, o seu padrão de vida em casa. Certo. Porque todo empresário,
ele tem o salário dele, que a gente chama de Prolabore. E lá, para a gente ajudar o nosso cliente a definir qual que é o Prolabore, a gente tem que conhecer o custo de vida dele. Porque se ele só tem aquela fonte de renda que é a empresa dele, de onde que ele vai tirar dinheiro para pagar a escola do filho dele, o supermercado, talvez o aluguel ou o financiamento da casa, enfim. Aí ele não sabe quanto que a empresa lucra e também não sabe quanto que é o custo de vida dele. E fica tudo misturado, né? Não, aí nem se fala. Mete a mão no caixa da empresa para pagar boleto da escola do menino, e aí é muito comum a gente encontrar o cara, ele é o empresário rico, dono de empresa pobre. Ele fica sangrando a empresa dele para manter o padrão de vida. Ele não tem noção do quanto que ele pode tirar da empresa para poder manter o padrão de vida dele. E muito comum a gente ter que parar a consultoria com foco na empresa dele, e a gente não faz o que você faz, mas a gente pelo menos ajuda ele a descobrir quanto que custa. Vem cá, meu filho, entendeu? Vamos parar aqui. Vamos pegar... Você tem que entender pelo menos o que você paga de fixo no mês. De fixo no mês, cara. Nem isso as pessoas sabem. Quanto que é o aluguel? Peraí, deixa eu ligar pra minha esposa pra ela me falar. Olha isso. Ou quanto que é a escola do seu filho? Peraí que eu tenho que ligar pra minha esposa, que ela é que sabe. Que não sei o que e tudo. Inclusive tem uma fama aí de que mulher é gastadeira, mas na maioria das empresas, você que tá nos ouvindo aí, na maioria das empresas, quem faz o financeiro da empresa é uma mulher. Na maioria dos lares, quem faz a gestão financeira do lar, mulheres. Olha só. Vendo? Tá vendo? Mas vamos voltar aqui. O cara não sabe quanto que é o custo de vida dele. E aí nós temos que parar e falar assim, pega lá o seu aluguel, pega lá a escola do seu filho, pega lá os custos fixos e tal. Aí ele assusta, Ezequiel. Assusta? A gente até brinca assim, às vezes fala assim, antes de eu começar a fazer a conta aqui de quanto que é o seu padrão de vida, quanto você chuta? Ah, Ronald, eu acho que é uns 6, 8 mil. Aí você vai ver 12, 13 mil. E o cara não tinha noção. Geralmente é 20 a 25% a mais do que ele imagina que era. Sim. Tô falando? Isso é a empresa acaba que vira ela tem que financiar a pessoa, né? E a pessoa nem sabe disso. Aí eu até postei um vídeo no TikTok que viralizou, deu 170 mil visualizações, não sei quantos comentários, que é o cara que fala que a empresa dele é um mau negócio, mas vive montado numa Dodge Ram, que é a empresa que pagou. Tá vendo? Entendeu? Sim. E aí, Ezequiel, esse cara que não tem nem noção de quanto custa a vida dele, por onde ele começa? O que você diria para esse cara? Qual a dica, ou sei lá, por onde começar, Ezequiel? Assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, no meu ponto de vista, é a clareza de onde que ela quer chegar. A gente só faz qualquer coisa na nossa vida se a gente sabe onde vai chegar. Desde as coisas mais simples, Ronan, até as mais complicadas. Então, se você acorda todo dia e escova seu dente, você tem claro que aquilo ali é um hábito de higiene, você tem claro que aquilo ali é algo que você precisa fazer, porque você vai chegar com um mau hálito na frente de uma pessoa, então você sabe o que você tem que fazer. Não é uma discussão que a não ser que a pessoa não tenha higiene. Mas a pessoa não vai acordar um dia, por exemplo, e falar assim, hoje eu não vou tomar banho. Ela já sabe o que ela tem que fazer, ela tem clareza do porquê ela tem que fazer isso. Então, eu vejo que a maioria das pessoas hoje, elas estão num modo automático, no piloto automático que a gente fala. Estão trabalhando, acordam de manhã, tem as demandas para fazer, tem as obrigações de casa para cumprir, o filho tem que levar na escola, aí tem que chegar na empresa, tem a rotina da empresa, almoça, sai, chega à noite vê um jogo de futebol. Ela tá no meio daquele piloto automático. Então ela esquece um pouco de para onde ela quer chegar. O que ela quer proporcionar para a vida dela? O que ela quer proporcionar para a família dela? A primeira coisa que eu pararia para pensar é isso. Onde que eu quero chegar? Para onde que o meu empreendimento, a minha empresa, ela vai me levar para onde? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Inclusive, Ezequiel, lá na Tutorianos, na primeira reunião a gente pergunta assim, como que você quer que a sua empresa esteja até o final do ano que vem?
Daqui 18 meses, você quer que a sua empresa esteja faturando quanto? Com quantos funcionários? Você quer estar trabalhando quantas horas por dia? Você quer estar ganhando quanto? A maioria não sabe qual que é o futuro que ele quer para a empresa dele. E sim. E aí, para quem não sabe o que quer, nada tá bom. E aí, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, assim, eu falo... Eu imagino assim, aí beleza, eu tenho isso claro, ok. Aí vai dar mais sentido para uma tarefa que é extremamente chata, mas que é extremamente importante, que é levantar o quanto que você tem de custo de vida básico. Que é o custo de vida no mínimo fixo, que é água, que é luz, que é telefone, que é um plano de saúde, que é uma internet que você paga, que é as coisas parceladas que você já fez no cartão de crédito. É chato fazer isso. Uhum. Então ninguém faz. Mas vai fazer se entender que aquela tarefa ali vai ajudar a levar ou a me levar para onde eu quero chegar. Porque se eu não tiver isso, qual o motivo que eu vou sentar para fazer uma tarefa chata pra caramba? E também, né, Ezequiel, tudo é hábito, né, cara, assim... Tipo assim, é chato principalmente no começo. Mas quando você começa a ver os resultados... É mais fácil. Mas é igual academia, mesma coisa. Vai falar, tudo bem que com o tempo as pessoas, hoje em dia, a gente mudou muito. Uhum. Mas tem gente que gosta de academia, tem prazer de ir pra academia. Eu detesto. Eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, porque faz também. bem. Mas eu não vou porque, tipo assim, igual, por exemplo, a época que eu era... Que eu jogava bola, igual hoje eu faço futevôlei. Gosto, adoro jogar futevôlei. Então eu vou porque eu gosto, é uma atividade que me dá prazer de fazer. Uhum. Essa não vai ser uma atividade de prazer. Então você só vai fazer se tiver algum motivo claro pra isso. Senão, não vai fazer. Uhum. Então, eu acho que entender isso é um primeiro ponto para fazer a primeira tarefa, que é fazer um levantamento daquilo que você tem de mínimo para sustentar no mês, que é o custo de vida essencial. Fez isso, um segundo passo é entender o que você tem de custo de vida variável, que para mim é um dos maiores gargalos que eu vejo também, principalmente no conteúdo que eu produzo hoje. A pessoa me fala assim, eu gasto R$300 de gasolina, eu gasto R$500 de alimentação, eu gasto... Aí quando a pessoa me fala isso, eu penso o seguinte, hoje, nós estamos na época aqui que a gente está gravando o podcast aqui, na época de festa junina. Se você hoje vai sair numa festa junina, você, a Dani e as meninas, quanto você gasta numa festa junina? Ah, é uma pergunta pra eu responder? Quanto que gasta? Uai, cara, sei lá, uns R$80, sei lá, mais. Uns 80, 100 reais. 100 reais. Por baixo se você for querer consumir de tudo. Se for comer uma canjiquinha, depois se for pegar um canjicão. Não fica menos do que isso. Como que uma pessoa no mês inteiro gasta com a família e gasta R$500 por mês de alimentação, Ronan? Não, vou te falar, do jeito que as coisas estão, você vai ao supermercado, 3 sacolinhas, dá R$500 fácil. Você entendeu? Então, as pessoas, assim, não tem noção. Quando elas estipulam da cabeça delas, sem colocar aquilo ali no papel, elas estipulam errado. Muito errado. Fica muito fora da realidade. Então, quando eu faço um conteúdo lá, vem os comentários. Ah, essa pessoa mandou certo. As pessoas acham que eu invento. Sério? Você inventou esse caso que eu não inventei. Isso são as pessoas que mandam pra mim. Então, elas colocam coisa que elas acham. Então, eu tenho um custo de vida que é o fixo, que a maioria das pessoas já não sabe. Se a pessoa já souber ele, já tá no já ponto. Tá saindo do piloto automático. Começar a entender o variável para esse variável ter limite é um outro desafio, porque a realidade, ela pode estar muito, mas muito diferente daquilo que a pessoa acha na cabeça dela. Principalmente em relação a esses gastos, que ficam num cartão de crédito, que se não for bem usado, acaba gerando dívida, que são gastos de farmácia, mercado, lazer. Isso aí, se a pessoa não se controlar, isso vai passar tranquilamente no custo fixo que a pessoa tem. E aí a empresa tem que se virar lá. Aí o cara tem que virar no meio do mês e sacar lá o dinheiro do caixa da empresa para cobrir uma conta extra. Olha para você ver.
Então, eu vejo, e como eu converso com muitas pessoas que são também donos de empresas, empresários, eles falam comigo, olha, como que eu vou organizar meu financeiro sendo que eu tenho que sacar dinheiro todo dia da minha empresa? Eu falei assim, mas é isso aí que tá errado. É daí isso aí que você tem que sair disso, É isso aí que você precisa de um tutorianos da vida aí para entender o que você tem que fazer na sua empresa para quê? Você conseguir definir um prolabore para você e uma data de pagamento. Porque se você ficar vivendo de conta em conta, aí a sua empresa não cresce, você fica preso ali naquele negócio ali operacional e aí o negócio não flui, as coisas não vão andar. E Ezequiel, vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei nesse podcast. Eita! Eu já fui muito assim. Eu lembro. Eu já saí... Eu não ia falar não, mas eu já cheguei ao ponto de sair com alguém assim para jantar. Cada vez que a menina abria o cardápio, eu falei, ai meu Deus, tomara que ela não peça nada caro, que não sei o quê. Eu sabia que a situação da minha conta não estava boa, mas eu também não tirava o extrato não, para eu não ver. E o medo de ver? E o medo de ver a realidade. E aí eu passava o ponto de, na hora de passar o cartão de crédito para pagar a conta do restaurante, eu fechar o olho esperando o barulhinho da notinha Sério? Impressa. Porque aí era o alívio. Você acredita que eu já fui assim, cara? Acredito. E tem um negócio que tem um tal do que... Quando eu entendi isso, fez toda a diferença. Eu tinha um tal do eu mereço. Pô, eu trabalho pra caramba, eu mereço comer uma comida japonesa hoje. Eu trabalho pra caramba, eu mereço uma roupa nova. Eu mereço viajar, eu mereço isso. Mas depois que eu entendi que o que eu mereço de verdade é paz... E uma noite de sono tranquila. Nada tira, nada paga isso, né? Nada paga isso, cara. Era um tal de eu estar na praia lá dos Mineiros, né? Lá em Guarapari, ia pedir uma porção e não comia a porção com o sabor que eu não desfrutava daquilo. Não desfrutava daquilo, porque eu sabia que eu não tinha condição de estar ali comendo aquela porção, cara. Eu falando um pouco desse negócio de medo, é engraçado que semana passada eu peguei um caso... Um dos que mais me impactou, de todas as vezes de todos os casos que eu analiso... Eu ia até te perguntar isso, estava aqui na pauta. Eu peguei um caso de um empresário que tem um cartão de crédito pessoa física. E ele entrava nessa. Qual que é o valor da sua fatura? O valor da fatura... Você já olhou o que tem nessa fatura? Tem muita coisa parcelada, não. Tem uns negocinhos. Mas você já olhou? Não, vou te falar por alto. Ele evitou muito falar isso. Até que um dia eu falei assim, olha, faz o seguinte, manda a fatura pra mim que eu vou fazer uma análise pra você. Aí eu acho que, tipo assim, ele falou assim, eu não vou precisar abrir. Eu acho que ele mandou pra mim sem abrir. Sério? Ele sabia o valor da fatura, porque o valor da fatura aparece no aplicativo, mas ele não entrava pra ver. Ana, quando eu entrei e eu fui vendo as assinaturas de Apple que tinha, porque a Apple, hoje é muito fácil você assinar, fazer uma assinatura de um aplicativo, assim, 2 cliques e uma autenticação de imagem, você assinou, pagou o negócio. Eu fiz um levantamento, tinha R$1.800 de assinatura. Sério? Netflix, tinha 3 Netflix que ele pagava. Que isso? Aí na hora que eu perguntei pra ele, por que você paga 3 Netflix? Não, porque eu tenho 2 filhos, tenho lá de casa, um da casa e uma assinatura pra cada casa. Não sabia que dá pra compartilhar o negócio. Aí eu falei com ele, olha, pega esses mesmos R$1.800 e multiplica isso por 12. Olha o quanto de dinheiro que você tá perdendo no ano só com assinaturas de coisas que você nem usa. Faz a conta aí, quanto que dá 1.800 vezes 12 aí? Porque se ele usasse, até que vai, mas a gente vai... É o piloto automático que eu falei, lembra do objetivo? Então, se você não tem... 21.600. 21.600. É aquela viagem família top que ele podia fazer. Aí eu falei assim, olha, vai cortando. Entra no seu celular. Agora esse aqui você usa, esse aqui eu nem uso mais. Então corta. Gente, eu fui aluno do Ezequiel, tá? Do professor Ezequiel. Quando eu fui aluno, eu já estava buscando renda extra. Eu já tinha saído daquela situação de não saber quanto que eu devia. Até porque eu casei com a mulher certa. Casou. Um abraço. Nós dois casamos muito bem, casamos bem. Inclusive um abração pra Mariana aí e tudo. A Dani me ajudou demais.
A Dani me ajudou demais. Eu lembro, a gente ainda era namorado. Ela fez isso, abriu minhas faturas de cartão de crédito falando assim, vamos ver aqui, vamos cortar aqui, não sei o quê. Inclusive, Ezequiel, talvez você tenha que falar isso aí, porque alguém de casa tem que assumir o papel do chato, né? E esse era a Dani, cara. A Dani, eu admiro ela demais. Ela segurava. Falou, amor, vamos pedir uma comida japonesa. Rona, a gente ainda não tem condição. Hoje, nós vamos fazer um ovo aqui, nós vamos fazer um mexido com o resto do almoço, mas a gente ainda não pode comer essa comida japonesa hoje. E é uma conversa difícil, Ronan. Não é difícil, cara? Difícil. E conversas difíceis a gente tende a adiar. E o problema é que quanto mais adia, pior relacionamento fica. E aí eu lembro que você usava uma expressão, não sei se eu uso ela hoje ainda, da bola de neve do bem. Lembro. Primeiro é colocar o óculos, né, Ezequiel? Eu lembro. E eu tô sem óculos aqui hoje. Aqui, ó, primeiro é pôr o óculos. Pra enxergar a situação, não é isso, Ezequiel? É isso mesmo. E depois criar uma bola de neve do bem. Porque a tendência nossa é a gente criar uma bola de neve do mal, né? A coisa vai só crescendo. Juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, o negócio só cresce. É uma praga. Uma praga, né? Nossa senhora, tá doido. E assim, muita gente que tem empresa passa por isso. Demais. Porque fica no cheque especial, e aquele cheque especial ali, eu falo que ele é uma multa que a gente paga pela nossa falta de conhecimento. Aí, ó. É uma multa que você tá pagando todo mês. Uhum. Porque eu falo assim, tem gente... Eu peguei um outro caso outro dia, eu tô falando aqui, eu tô lembrando, tá? Uhum. De um cara, empresário do digital, amigo meu, grande, que tava passando por dificuldade, me chamou e abriu comigo e eu sentei com ele para conversar com ele. Aí, olha só que interessante. Ele paga uma fatura de uma prestação de um apartamento. Mora em São Paulo, 10 pau. A prestação do apartamento. Beleza? Uhum. Essa prestação dele vencia todo dia 10. Certo? Só que, o que acontecia? O prolabore dele era dia 20. Nossa, então ele ficava 10 dias ali no limbo. Esse simples descasamento entre uma conta e aquilo que eu recebo da empresa gerava um juro para ele todo mês que ele nem vendo ele tava. Na hora que a gente puxou o extrato e olhou lá que no dia X tinha um juro, eu falei, você sabe desses juros aqui? Ele, não. Assim, por que esses juros aqui acontecem? Eu não tô devendo mês, não é que você tá fechando o mês devendo, é que em algum período do mês você tá ficando negativo. E isso tá gerando essa multa. Aí lá na Tutorianos a gente chama de fluxo de caixa, problema no fluxo de caixa. Problema de fluxo de caixa. Isso é muito comum. O cara tem parcelas a receber, mas quando a conta que ele tem que pagar chega, ele ainda não recebeu para poder pagar. É isso aí. Aí entra na antecipação de maquininha de cartão, aí já morre um tanto de porcentagem da venda que ele fez, porque para antecipar na maquininha de cartão recebível, a maquininha vai cobrar essa antecipação. Aí é outro juro que você paga. Aí aquela venda que você fez de R$100, estava esperando receber, sei lá, 80, a maquininha já cobra porcentagem para antecipar. E aí já é menos lucro que você vai ter. É isso aí. É isso. Então, isso é muito importante o pessoal também entender, assim, sabe? E a mesma coisa que acontece na empresa, acontece na pessoa física. Uhum. Então, se eu não tiver noção e não tiver uma data de vencimento condizente com a minha data de recebimento, cara, eu vou pagar uma multa todo mês ali que eu não precisava de pagar. E aí é o dinheiro de uma viagem, é o dinheiro de uma reserva, é um dinheiro que realmente poderia estar sobrando, mas não tá. E aí, quando a pessoa chega no final do mês e ela anota todos os gastos que ela teve, ela vira e fala assim, meu dinheiro sumiu. Isso aí é uma coisa tão relativamente fácil de resolver, né, Ezequiel? Por quê? A maioria das empresas que geram custo fixo para nossa casa, elas te dão a opção de você colocar para quando você quer vencer sua conta. Exato. Conta de luz você pode escolher lá dia 5, dia 10, dia 15 ou dia 20. Internet você pode escolher. Água você pode escolher e tudo. Então, assim, é relativamente simples, né? Sim. Outra coisa que acontece interessante, que eu vejo, inclusive, de pessoas que falam o seguinte, eu não quero gastar tempo. A pessoa, por exemplo, recebe no dia 5, certo? Aí ela tem contas que vencem dia 10, tem conta que vence dia 15, tem conta que vence dia 20, é espalhado.
Até aí tudo bem. Mas ela entra, ela paga tudo de uma vez. Mas por que você está pagando tudo de uma vez? Não, eu gosto de ficar livre. E esse livre, às vezes, deixa a pessoa no cheque especial. Olha que, assim, olha que coisa que parece simples, mas não é. Quer fazer os pagamentos todos de uma vez? Faz, tá tudo bem. Mas deixa agendado. Pra que você vai fazer o negócio no dia? Você vai pegar, vai desprender do dinheiro todo. O tanto de conta hoje que rende o dinheiro, só do dinheiro parado na conta. Deixa o dinheiro parado na conta rendendo, agenda os pagamentos. Não precisa você pagar tudo no dia, não. Entendi. E tem um monte de gente que acaba fazendo isso para otimizar o tempo. E aí agora vamos lá. E por que não pagar antecipado? Porque é um pulo do gato que você ensina bacana, né? Por que não pagar antecipado? Se eu já tenho dinheiro no dia 5, a conta vence no dia 10, por que não pagar antecipado? Eu já sei a resposta. Conta pra galera aí, porque eu te acompanho lá no Instagram. Não, porque assim, igual eu tô falando, tem contas hoje que o dinheiro parado ele rende. Entendeu? Tem contas que você consegue jogar num cartão planejado, ganhar cashback, dá para gerar ponto, dá para gerar milha. Então, são muitas opções, mas acho que a principal delas é a falta da clareza que as pessoas têm do fluxo de caixa. E um negócio que eu vejo hoje também, Ronan, que muita gente fala comigo, é de ficar anotando o gasto e não saber onde que o dinheiro tá. Então, o que acontece? Olha só. Maioria que eu vejo hoje, as pessoas, elas anotam gastos que já passaram. Concorda comigo? Eu vou parar uma vez no mês aqui e vou anotar tudo que passou no mês. Certo? O que adianta? Já passou? Já passou! Ô, Ezequiel, cara, isso aí é já passou! O que vai adiantar? Gente, por que eu trouxe o Ezequiel aqui? Porque a gestão financeira da empresa é muito parecida com a gestão financeira da vida pessoal. Sabe o que a gente fala? A gente fala o seguinte, a Dani fala muito isso. Ter controle financeiro é você olhar para o que já passou. Planejamento financeiro é você programar para o que vem. Exato. Depois que já passou... Passou, meu amigo. Depois que você já parcelou. Depois que a vontade passou, você já fez a conta. Então, e é uma mudança meio que de cultura. Que é, o que é o planejamento financeiro? O que é a organização financeira? É o anotar o gasto. Então, a pessoa tem aquela planilhona dela lá, que tem todos os ultras, hiper, mega controles. E se você perguntar... Ela anota, tem gente, tá? Que anota tudo, os centavos. Mas me pergunta o que a pessoa faz com essa informação. Ezequiel, você tá mexendo demais comigo aqui. Eu acho que esse podcast vai até meia-noite. Por quê? Aí, cara, eu sou tarado com isso. Por quê? A minha dissertação de mestrado foi em gestão do conhecimento. A maioria dos donos de empresa tem dados dentro da empresa deles. O que é isso? Na hierarquia da informação é dados... Por exemplo, cadastro de cliente. Tem lá o nome do Ezequiel, a data de aniversário dele, o que foi que ele comprou da última vez. Beleza. Mas não transforma isso em informação. Do tipo, o Ezequiel compra de quanto em quanto tempo? Quantos perfis de Ezequiel eu tenho aqui como cliente? Não. Aí é quando você reúne os dados e analisa os dados, você transformou os dados em informação. O próximo passo é transformar a informação em conhecimento. O que é conhecimento? É quando você pega a informação e gera valor para você. Sim. É quando eu entendo que o Ezequiel compra pó de café a cada 20 dias e aí com essa informação, quando tiver 17 dias que você comprou o último pó de café lá na minha loja, eu te mando uma mensagem falando, Ezequiel, o seu pó de café deve estar acabando aí na sua casa. Sim. Ou lá no sítio da sua mãe. Sim. Vamos trazer esse exemplo para um caso real. Para quem tem carro, todo início de ano, o que tem que pagar, Ronan? PVA, no mínimo. Seguro obrigatório em alguns casos. É uma informação que falta para alguém? Não é. É um dado que todo mundo tem, não é? Então a pessoa chega no começo do ano apertada porque ela tem que pagar IPVA. Ela já sabe que ela tem que pagar, não sabe? O que eu posso fazer de inteligente com isso se eu aprendo a olhar para frente e não olhar para trás? O que eu posso fazer de inteligente? O que eu faço todos os anos? Meu IPVA desse ano foi 5 mil.
Eu pego esse PVA, divido ele por 12. Pego aquele valor mensal e já embuto ele no meu custo de vida. E todo mês eu separo ele numa caixinha à parte que tá lá, IPVA. Quando chega no próximo ano, Você já tem o eu dinheiro. nem tiro do meu orçamento. A minha caixinha já paga a conta. O meu orçamento ao longo do ano, ele fica muito mais linear. Ele não tem aqueles picos. Opa, começo do ano. IPVA, matrícula, escola de menina, puf. Não, se você Já tem entende tudo. isso lá na frente e prevê antes, você evita uma série de picos no orçamento que no final das contas vai te dar paz, vai te dar sossego, vai fazer aquela viagem de janeiro ficar muito melhor, muito mais gostosa, porque você já vai estar com tudo que você tem que pagar programado. Sabe qual que foi sua sorte? Que a Dani não veio. Porque senão esse assunto aqui é render demais. Eu vou falar muito da Dani aqui. Porque a Dani postou nas redes sociais dela lá uma pergunta e a maioria errou. Mas foi de propósito a pergunta dela. Ela falou assim: quando é que você começa a pagar o 13º do seu funcionário? Aí a maioria falou assim: primeira parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro. Que tá certo. Não. Mas ela queria provocar o raciocínio assim: não, você começa a pagar o 13º do seu funcionário em janeiro, justamente fazendo isso que você falou, separando 1/12 do 13º dele todo mês, para quando chegar em novembro e dezembro, você já ter o dinheiro para Olha pagar. como que é parecido. É parecidíssimo. É a mesma coisa. Ó, eu faço isso para o IPVA, eu faço isso para aniversário do Enzo. A Mariana sempre gosta de fazer uma festinha, comemorar um aniversário, e eu acho que tem que comemorar mesmo, a gente tem que fazer. Vida é vida. É uma lembrança que fica, todo mundo que teve a oportunidade de ter aniversários na infância, lembra dos aniversários e tudo, então assim, é muito importante. Agora, não adianta também a gente sacrificar o ponto de não conseguir pagar as coisas. Então eu lembro que começo de ano, e ainda é no começo do ano aniversário do Enzo, juntava tudo. Eu falei assim, meu Deus, não dá. E aí que eu comecei a criar essas caixinhas. Então, de material escolar, de PVA, de IPTU. Então, eu embuto isso no custo de vida ao longo do ano para que eu não tenha muitos picos. E aí eu não posso falar assim, mas tem mês que eu tenho despesa demais, tem imprevisto demais. Uma coisa é você ter imprevisto e coisas que literalmente você não esperava. 3 semanas atrás eu tive um problema no dente que eu tive que fazer um negócio que ficou R$700. Ok, isso acontece. Agora, falar que coisas que você sabe que vai acontecer são imprevistas, não são. Você não previu. Um 13º de funcionário? Você não previu. Você não considerou aquilo. Por quê? Você está no modo automático e está sempre o quê? Olhando para trás. E inclusive, no curso que eu fiz seu, você falava do retrovisor e do para-brisa. É isso aí. Você lembra mesmo, hein? Eu fiz de verdade, pô. Eu fiz de verdade. Tá o óculos, a bola de neve do bem. Isso aí. Parar de olhar só pro retrovisor e focar no para-brisa, não é isso? É isso mesmo. É disso que nós estamos falando. Eu adoro essa metáfora que você usa ali. Olha como é que me marcou. Eu lembro disso até hoje, velho. Então eu acho assim que a galera tem que... Eu acho que a gente empreende, a gente que é dono de empresa, Ronan, a gente faz para ter algo que vai muito além do Prolabore. Uhum. Quer fazer a empresa lucrativa, quer fazer a empresa distribuir lucro para você. E quando a gente deixa de olhar para esses detalhes na nossa pessoa física, a gente perde performance na empresa. Sim. Perde capacidade de gerar receita, perde capacidade de gerir bem as pessoas. Então, você ter um financeiro em casa bem organizado, ele vai mandar muita coisa para que a empresa vá melhor. E se a empresa vá melhor, é melhor para os funcionários, é melhor para quem é parceiro seu, é melhor para todo mundo. E a gente tem um papel de líder. E quanto mais esse papel de líder ele for importante nesse contexto geral que a gente vive, cara, mais impacto a gente consegue gerar. Cara, inclusive eu vou te falar duas coisas. Uma é uma coisa que eu vou contar aqui e outra coisa é um convite que eu quero te fazer aqui no episódio aqui, que me veio essa ideia aqui agora. Vamos lá. Esse convite não estava programado. Não tem como eu recusar. Bom, o que eu quero te falar é o seguinte. Tem tudo a ver isso que você está falando, porque a gente recebeu o André Gonçalves e a Poli Castanheira aqui, um casal lá da AG Basic Store. E o tema do podcast foi: tudo que acontece na sua empresa é responsabilidade sua. Bem a cara do André. Sim. Bem a cara do André lá da AG.
E aí você tá falando, é super verdade. O cara que tá com conta atrasada em casa, ele é dono da empresa e vai chegar mais nervoso. Sim. Vai meter os pés pelas mãos na hora de tomar uma decisão. A equipe percebe. A produtividade, por exemplo, eu trabalho com a cabeça. Né? Quem não trabalha com a cabeça, né? Mas assim, o meu trabalho é muito mais... Cognitivo mesmo. Exige muita atenção. Exige muita atenção, que não sei o quê. Eu fico imaginando, graças a Deus isso não acontece, eu trabalhando e a Dani me avisando, amor, tem que pagar a conta de luz lá em casa e não tem dinheiro. Com que cabeça que eu ia fazer esse podcast? Exato. Não é? Foda. E eu falo, aí você deve ter casos excelentes para contar, eu postei nas minhas redes sociais outro dia o seguinte, gestão melhora empresas e até casamento. E aí eu tenho um sócio que é o Walter Teixeira, eu adoro as frases dele. Ele tem uma frase que eu sempre lembro que é assim, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Verdade. Então, conta atrasada, cara, é muito motivo de divórcio. Principalmente quando um tá tentando sair daquela situação e o outro não colabora. Sim. Fazer a parte dele. E aí eu quero te convidar, o convite, eu não vou poder perder. Tem uma empresa me pedindo para ajudar no planejamento financeiro familiar dos empregados. Uhum. Fizeram uma pesquisa lá, 22% dos empregados dessa empresa alegam que estão em situação muito preocupante financeira em casa. Uhum. Por que a gente não faz uma parceria? Você entra aí com a sua metodologia, Bora. a gente lá. Ai, convite aceita. Aí, tá vendo? Não ia te botar em furada, né, velho? Não ia te botar em furada. A gente pode levar a sua metodologia para os empregados dessa empresa, ué. Pode, com certeza. Bora. Porque também afeta diretamente, né? A produção. Todo mundo. A verdade verdadeira é que todo mundo realmente precisa. É aquela história, né, Ezequiel? Dinheiro não traz felicidade. Eu acho que ele não traz felicidade quando ele é o principal objetivo da sua vida. Uhum. Quando você vive por ele, quando ele é que guia as suas decisões, guia a sua vida, essas coisas. Aí realmente não traz. Uhum. Mas dinheiro, a gente ainda vive num mundo muito material. Sim. Num mundo onde tudo você tem que pagar. Sim. Então, assim, dinheiro... E eu costumo falar, Ezequiel, e você tem que eu sei que eu te sigo lá, você tem vários casos, que é assim, tão importante quanto você ganha, é como você usa o tanto que você ganha. Sim. Já atendi um casal de médicos, que, se eu não me engano, eu já citei o caso deles aqui, em algum episódio. Quem é mais fominha aí, tem uns caras que assistem tudo, cara, é muito legal, assim. Massa. Muito legal. Às vezes eu faço um comentário assim e eles deixam lá. Foi no episódio tal. Legal. Muito legal isso. O povo acompanha mesmo, né? Acompanha. Muito legal, muito realizador, assim. Aí, um casal de médico que juntos os dois ganhavam 50 mil reais. Uhum. Convenhamos. 50 mil reais nos dias de hoje, dá para ter uma vida bem confortável. Uma parcela ínfima da população ganha isso. 50 mil reais você já tá no 1% mais rico do Brasil. 1% mais rico do Brasil. Só que tinha 3 empréstimos no banco, pagava em média 2 mil reais de juros. Eles tinham 6 contas no banco, Ezequiel. Aí, às vezes, tinha 20 mil numa conta e a outra tava no cheque especial. Doideira. Pagando juros de cheque especial numa conta, sendo que na outra tinha... Ronan, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí, um negócio que eu quero falar é o seguinte. Cara, tem coisa que ou você arruma tempo pra fazer ou você paga alguém pra fazer, porque não tem jeito não. Exatamente. Não dá. É igual eu tava falando mais cedo de hábitos simples, só pra ficar mais claro, não tem como você deixar de tomar banho. Nesse caso, você não pode nem contratar alguém pra dar banho em você, né? Mas assim, ó, mas não dá pra ficar sem. Uhum. E eu vejo também que outra dificuldade muito, muito grande que existe entre casais é que um cobra do outro sem que ambos tenham clareza das coisas. A falta de comunicação dentro de casa também. As pessoas não têm o hábito de conversar sobre dinheiro, né? Não tem, mano. E quando cobra errado. Quando a pessoa cobra e ela... Imagina o seguinte, que você foi lá, anotou os gastos todos do mês, identificou que tá faltando dinheiro. Se tá faltando dinheiro, aí você vai pegar o quê? Vai falar com a pessoa aqui, fulano. Vamos ver quem gastou mais aqui, ó. Nossa.
Tá faltando dinheiro. Aham. O que vai acontecer? Briga. Não vai ter acordo naquilo ali. Uhum. Agora, se eu mudo a postura no sentido de como que tá o nosso mês que vai vir agora? Como que eu consigo... como é que eu consigo entender o que vai acontecer no mês seguinte, não do que já passou? Se eu faço isso e viro para a pessoa sabendo disso e mostro a realidade para ela, mostrando onde cada um pode gastar e com o que, é totalmente diferente. É muito mais uma postura de parceria do que de descobrir quem que é o culpado, né? Exatamente. Então, eu vejo que muitos desalinhamentos entre casais acontecem por falta de clareza de ambos. Tanto de quem cobra, quanto de quem é cobrado. Quem é cobrado se sente, pô, como é que não tem dinheiro? Uhum. Fulano mexe, faz tudo e não tem dinheiro? Uhum. E a pessoa que tá fazendo, pô, como que ele sabe? Como é que ele tá gastando como se não tivesse amanhã... Sendo que ele tá vendo aqui que não tem dinheiro. Mas para ambos falta clareza. Então, por isso que eu falo, não faz sentido ficar anotando e discutindo o que já passou. A gente tem que aprender a mudar esse paradigma e olhar para frente, para entender o que vem. E aí a gente consegue se preparar melhor para isso. Tá, Ezequiel, vamos caminhando nisso daqui, porque você tem uma série de... E muito provavelmente... Uma galera aí também deve estar muito interessado, porque você promete lá no seu Instagram, e eu avisei aqui no começo, que dá para gerar até 3 mil reais de renda extra. Não, que dá para fazer sobrar. Dá para fazer sobrar 3 mil reais de renda isso extra. Aí. De renda. Vamos lá. Parei de olhar, comecei a olhar para trás, entendi quais são os meus custos fixos, variáveis. Agora eu deixei de ficar olhando o tempo todo só para o retrovisor. Uhum. E comecei a olhar para o para-brisa, para aquilo que está vindo. Uhum. Comecei a me organizar. Eu sei que eu tenho que pagar o IPVA do meu carro em janeiro. Eu já começo a reservar todo mês um dinheiro para pagar ali e tudo. Claro que tem algumas oscilações. Um mês eu vou poder guardar mais, no outro mês eu nem vou poder guardar, mas eu já vou me programando para aquilo dali e tal. Dá para fazer sobrar, Ezequiel? Dá para fazer sobrar. É mesmo? E eu tenho muitos casos assim. Conta uns aí. 3, 4 mil reais. É mesmo? Porque as pessoas, primeiro, conseguem identificar que estavam pagando coisas que ela não precisava pagar. Eu dei os exemplos das assinaturas. É muito fácil hoje você assinar Disney Channel, Disney Plus, Amazon gente Prime. Que tem todos, né? Tem todos. É muito fácil, é muito simples, muito rápido você fazer isso. Então você já deixa de pagar uma série de coisas que você não precisa pagar e você está pagando. Tipo, você ensinou a negociar a taxa de cartão. Cesta de serviço bancário. Tem gente que paga 70, 80, 90 reais por mês de cesta de serviço bancário. E tem umas 6 contas no banco diferente. Aí você imagina. Então, esse é um primeiro ponto. Só aí já começa a sobrar. Depois é no variável. Que se não tiver uma meta para o variável, se eu não souber até quanto eu posso chegar, o cartão ele vai sendo usado à medida que for parecer necessidade. E vontade. E vontade e necessidade, meu amigo, inclusive aparece tem gente o tempo inteiro. Inclusive tem gente que chega ao ponto de usar o cartão de crédito da empresa ou dele, pessoa física, como capital de giro, né? Tipo assim... Passa na própria maquininha para receber de volta, né? Exato. É isso aí, né? Pois Você conhece, hein? Já vi falar disso. Já peguei muito caso assim. Muito caso assim. Então, quando a pessoa ela faz isso, ela normalmente, aquela pessoa que já tem uma renda acima de 10, 12, 15, ela já vai ver que é possível fazer sobrar. Ela vai, opa, peraí, então tem esse dinheiro aqui que ele não tava? Tem. Aí vem a parte prática, que é definir o mês, o dia do mês, que normalmente é no dia que cai o dinheiro, em que você imediatamente já vai separar aquele valor e trabalhar com as metas que você fez. É possível fazer isso? Não é só possível, como já tem muita gente que já está fazendo isso, conseguindo olhar para frente. Nesse cenário, nesse contexto, a pessoa vai ter 2 caminhos. Ou ela pode não cortar coisas que ela gosta, que eu detesto esse negócio de cortar cafezinho. Não acho isso uma bobagem. Você não precisa de deixar de fazer as coisas que você gosta, mas você precisa olhar para aquelas coisas que você está pagando que não tem necessidade. Definiu meta, pode ser que você precise aumentar a renda. E aí você tem
cabeça, inclusive tem clareza de saber qual o resultado que você tem que ter na empresa naquele mês. Sim. Então, muita gente acha que a solução é só ganhar mais. Olha, eu preciso ganhar mais, eu preciso faturar mais, eu preciso ganhar mais. Só que se você ganhar mais sem um plano, é só você pensar em quantas vezes ao longo dos últimos anos você teve aumentos de renda. Uhum. E o quanto percentualmente a sua vida melhorou. Ô Ezequiel. Assim, para quem olha para isso, a vida melhora, mas para quem tá ouvindo o podcast, pensa aí. Se o problema fosse só ganhar mais, toda vez que você tivesse um aumento de renda, as coisas estavam resolvidas. Só que não. Quando você aumenta a renda, o padrão, queira ou não, também aumenta. Uhum. Então, aquela diferença que no começo ela vai ser relevante, ela deixa de ser relevante, ó, no estalar de dedos. Tenho que te falar o seguinte. Primeiro, vou de trás para frente, pegar a última coisa que você falou e a penúltima. A última coisa que você falou aí que aumenta a renda, aumenta o padrão. As pesquisas mostram, inclusive, que um dos piores jeitos de você motivar a equipe é dando aumento. Porque o que geralmente o brasileiro faz? Hoje ele ganha 1.500. Você dá um aumento de 500 conto para ele passa a ganhar R$2.000. Mês que vem, ele já está com um padrão de vida de 2.200. Olha isso. E aí, qual empresa que dá conta de 6 em 6 meses ficar aumentando o salário? Não dá. Então, porque ele incorpora aquilo no custo de vida dele, aumenta o padrão de vida e, às vezes, quem tem um aumento de R$500, aumenta o padrão de vida em 520, em R$600, porque empolga, sabe? E depois para voltar? E depois para voltar? É difícil. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sei que você mudou muito nos últimos anos, o tanto que você ganha. Como também manter a disciplina depois que você alcança um certo padrão de rendimentos, assim, de recebimento. Nós vamos conversar sobre isso. Mas voltando na segunda coisa que eu queria falar, a Tutorianos não é uma agência de marketing, ok? A gente é uma empresa de consultoria para donos e donas de empresa, na área de gestão. A gente tem uma etapa que é o de estratégia comercial, mas a gente não é uma agência de marketing. Você sabia que um dos principais concorrentes da Tutorianos são as agências de marketing? Sabe por quê? Geralmente o meu cliente, ou o meu potencial cliente, ele tem um orçamento limitado para contratar. Aí ele pensa, eu contrato uma empresa de consultoria para ajudar a organizar minha casa aqui, ou eu contrato uma empresa de agência de marketing e vai aumentar as vendas. A maioria dos brasileiros acha que a solução da empresa dele é vender mais. Mas e se ele estiver vendendo com preço errado? Que é muito comum. Um dos principais motivos da empresa não ver o dinheiro no final do mês é cobrar preço errado. Aí. Tá vendo? E se ele não tiver controle de estoque? Ele vende, o cliente chega lá, não tem. Aí. Mas a maioria acha que vender mais é a solução. É a solução. Como a maioria lá na pessoa física acha que ganhar mais... ganhar mais vai ser a solução. E não tenha dúvida que entre você ganhar mais e continuar ganhando menos, eu preciso ganhar mais. Mas ganhar mais sem ter clareza do que está acontecendo com o dinheiro... Cara, a gente vê aí muitos exemplos de pessoas que ganham dinheiro repentinamente, que aumentam e tudo volta a estaca zero, ou às vezes até pior do que era antes. Então, isso é muito real. E acho que cada um pode pensar sobre isso. Quantas vezes a sua renda aumentou nos últimos anos e o quanto a sua vida realmente melhorou. Aí você vai ver se é realmente o problema de aumento de renda ou não. Tanto é que tem uma frase que eu gosto muito assim, quem não cuida de 100 não cuida de 1.000. Sim. Quem não cuida de R$100 não cuida de R$1.000, né? E fizeram uma pesquisa, Ezequiel, essa que eu tenho certeza que eu já falei aqui em algum momento, um banco norte-americano fez uma pesquisa com quem tinha pelo menos $1 milhão na conta. Por que não fez com você? Porque você não é norte-americano, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. E perguntaram para eles assim, daqui 5 anos você quer ter quanto? Aí quem tinha $1 milhão na conta, falou que daqui 5 anos queria ter pelo menos $6 milhões na conta.
Aí foram perguntar para quem tinha 5 milhões de dólares na conta. Não era 5 milhões de patrimônio, não. Era 5 milhões de dólares na conta ali, para fazer o que quisesse. Aí perguntaram, daqui 5 anos você quer ter quanto? Aí quem tinha 5 milhões falou que queria ter pelo menos 10. Aí na expectativa, foram lá para quem tinha 10 milhões de dólares na conta, na expectativa de alguém em alguma hora virar e falar assim, não, eu já tenho o suficiente, eu não preciso mais. Perguntaram para quem tinha 10 milhões de dólares na conta. Daqui 5 anos você quer ter quanto? Aí, alguns 12, 16, outros falaram até 18 ou 20. Até aí, beleza. Só que o que mais me impressionou foi a segunda pergunta. Perguntaram para quem tinha 5, 1 milhão, 5, 10 milhões de dólares na conta. Mas se você descobrisse que você só tem mais 1 ano de vida, o que você faria? Viajaria mais e passaria mais tempo com a minha família. Aí eu vou te perguntar, Ezequiel, por que alguém que tem 1 milhão de dólares na conta não viaja o tanto que gostaria de viajar e não passa o tempo que gostaria com a família, cara? É isso. Então não é o quanto você ganha, é o que você faz com o dinheiro. É o que o dinheiro te proporciona de qualidade de vida, cara. E a clareza que nós falamos lá no começo. Olha que doideira, o cara tem 5 milhões de dólares na conta e se ele descobrisse que só tem mais 1 ano de vida, ele viajaria mais e passaria mais tempo com a família. Tem lógica. E será que esse cara sabe o que tá acontecendo na vida dos filhos dele? Será que ele tem conversado com o filho? Será que ele tem passado algum tempo de qualidade com o filho dele? Cara, e é tão bruto isso que aumentou, infelizmente, o número entre crianças e adolescentes de autoextermínio. Sim. Não vou usar a palavra aqui para não cair o podcast. Né? De autoextermínio. E quando você vai conversar com os pais, fala assim, mas ele não deu sinal nenhum. E na hora que você vai ver, o menino tava dando vários sinais. Sim. O pai ou a mãe que tava ocupado demais, que tem até uma série que chama Adolescência na Netflix, uma minissérie, que é isso, um menino sem sair do quarto dele, programou todo um assassinato e o pai nem se deu conta que o menino que era o assassino. Olha só. Eu não assisti essa série ainda não. E assim, Ana, eu acho que alguém falou comigo, eu não vou lembrar quem agora, se não falava referência, mas alguém me disse que viu uma entrevista do Jim Carrey, falando que ele gostaria que todo mundo, em alguma fase da vida, ganhasse muito dinheiro. Continuei. Para a pessoa entender que o que traz felicidade não é a quantidade de dinheiro que você ganha. E eu vejo muito isso. Nos últimos anos, assim, eu tive muitas oportunidades, você sabe disso. De, por exemplo, sair daqui, de mudar daqui, de morar em São Paulo da vida. Não, você tem que morar em Alphaville, ou então você vai morar em Belo Horizonte. Cara, eu acho que o dinheiro, ele potencializa muita coisa. Então, o que ele potencializou pra mim? Poder passar mais tempo com minha família. Estar perto das pessoas que eu gosto. Ter escolha de tempo. Naquela época que você brincou que a gente ralava pra caramba, eu tinha que viajar todas as semanas pra Belo Horizonte. Eu fiz isso durante 6 anos. E eu, literalmente, não tinha escolha. Eu tinha que fazer aquilo ali, meu amigo. Aquilo ali era o que colocava comida na minha casa. Não tinha opção. Então, hoje, eu acho que o modelo de negócio, a empresa que eu tenho, tudo que eu faço, acho que ela me deu a liberdade de escolha das coisas. Ezequiel. Não sou a pessoa mais rica do mundo, nem quero ser, mas eu tenho valorizado cada vez mais estar próximo da minha família, dos meus pais, da minha esposa, estar perto do meu filho, ser um parceiro dele, estar mais próximo de Deus. Então é isso que eu tenho buscado, é isso que eu tenho, por isso que eu tenho buscado melhorar minha vida financeira, para mim ter mais tranquilidade. Ezequiel, eu ouço direto, Ronan, se você, um cara igual você, se você estivesse em São Paulo, você ia estar ganhando muito mais, que não sei o quê, o mundo ia se abrir para você. São Paulo é o umbigo da América Latina, lá tudo acontece, que não sei o quê. Mas, cara, nós estamos aqui no nosso podcast aqui, meu pai foi buscar minha filha. Eu moro a 2,8 km do meu pai e a 2 km da minha sogra. Sair daqui, passar lá, sabe o que vai acontecer? Tenho certeza que minha mãe, ela sabe que eu vou passar lá. Provavelmente ela fez alguma coisa na hora do almoço que eu gosto de comer, pra quando eu chegar lá... Tá lá te esperando. Tá lá me esperando, cara.
Olha Acho que é sobre isso. Imagina se você morasse fora. Quantas vezes Não tô você ia ter a falando oportunidade de ver seus pais Pois pro é, restante? não tô falando que quem foi para São Paulo e buscou uma vida mais... Tá errado, não. Eu tô falando... Inclusive, eu tenho um caso na minha família. O meu irmão do meio, o Doguinha, mora lá na Nova Zelândia. Ou seja, são 17 horas na frente, assim. Só dentro do avião você tem que ficar 17 horas dentro do avião. Não é fácil, não. Ele abriu mão de um tanto de coisa. Quem tá certo, quem tá errado? Nós dois estamos certos. Ele tá feliz na Nova Zelândia e eu tô feliz aqui. Exatamente. O problema é se fosse o contrário. Ele frustrado aqui e eu frustrado lá. Isso aí. Ezequiel, um testemunho que eu vou te dar aqui, que eu tenho certeza que eu nunca te falei, e uma dica. Você chegou lá. Você faturou o tal do 6 em 7. Você tem não sei quantos mil seguidores no Instagram. Você tem, com certeza, principalmente que você dá aula disso, uma conta bancária muito diferente da época que você fazia aquele doutorado. Com certeza. E tudo. E um testemunho. Uma das coisas que eu já falei lá em casa é que eu admiro muito a simplicidade que você mantém. Obrigado. Porque é até bíblico isso, né? Eu sei que você é cristão e tudo. Tem até aquela passagem. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não porque Jesus ou Deus tem preconceito do rico. Mas é quando você... Hoje, graças a Deus também, eu vivo uma vida que eu não posso reclamar financeiramente, nem nada. Nós passamos muita coisa, né? Nossa, nós passamos perrengue demais. Até pouco tempo atrás, inclusive, né? Mas, enfim. Até porque a gente tem que estar sempre se reinventando, né, Ezequiel? Sim. Enfim. Tá, começou a sobrar dinheiro, Ezequiel. Começou a sobrar os 3 mil, os 4 mil e tal. Como manter o foco? Como manter... Porque lá atrás você falou assim, é saber o que você quer e tal. Aí o cara que chegou lá, começou a sobrar 3 mil, 4 mil. Como mantém a cabeça, Ezequiel? O que te mantém centrado? O que te mantém, assim, você não tem uma vida de ostentação? Você tem um carro que provavelmente qualquer brasileiro aí de classe média que trabalhar um bocado, souber ter uma vida financeira boa, pode ter o mesmo carro que você. O que te mantém assim? Ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas eu tô te perguntando é porque eu de verdade, eu te admiro por isso. Eu não sei, de verdade, eu tô assumindo aqui talvez uma limitação minha. Se eu tivesse as oportunidades que você teve e tudo, se eu teria hoje o mesmo carro que você tem, o mesmo padrão de vida que você tem, o que te mantém nesse padrão de vida? Sendo que você tem, com certeza, chance de ter um padrão de vida muito mais alto. Cara, já me perguntaram isso, Ronan, e eu acho que eu consigo saber hoje aquilo que me deixa feliz. Eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Muita coisa no abre e fecha aspas. Eu não preciso expor minha vida para ninguém para me sentir feliz. Eu não preciso ter um carro chique Y, eu não preciso ter uma Porsche para mostrar para os outros. Eu tenho muita clareza de quem eu sou e do que me faz feliz. Então, se alguém quiser me achar aqui, por exemplo, num final de semana, pode procurar alguma quadra de futebol que eu vou estar com eles jogando futebol. É isso que me deixa feliz. Final de semana, não adianta me procurar num outro lugar talvez diferente do que na casa da minha mãe comendo um frango com quiabo, comendo alguma comida mineira que a gente gosta. Então, eu sei o que me deixa feliz e eu não faço nada para impressionar ou para que as outras pessoas me vejam assim. Eu acho que a rede social hoje, ela impulsiona muito isso, né? Você me lembrou de uma frase que eu preparei aqui para falar, inclusive, que é para mim a melhor definição de status. Status é você comprar algo que você precisa para passar a imagem daquilo que você não é para alguém que você nem conhece direito. Que merda que deve ser, né? Pode xingar? Pode não, né? Nossa senhora. Uma merda de leve. Se não puder falar merda, não fala merda. Não vou falar merda então, não. Deve ser ruim demais, você tá doido. Porque é um vazio que nunca vai ser preenchido. Nunca vai preenchido. Então eu vejo muito isso. E assim, o que tem acontecido comigo também nos últimos anos, Ronan,
é que eu tenho tido uma consciência muito grande de um propósito, talvez não, mas eu tenho tentado entender todos os dias o que Deus quer que eu faça aqui, nessa terra. Entendi. Todo dia eu acordo, a única coisa que eu tenho pedido nos últimos anos, Senhor, me usa do jeito que você quiser usar. Eu não tô aqui para fazer a minha vontade. De mim instrumento eu não de tô vossa aqui para paz, fazer, para ter. Eu quero aqui que hoje coloca o meu conteúdo na frente de uma pessoa que precisa, me coloca para conversar com alguém que precisa me ouvir. Eu tenho todos os dias pedido isso, sabedoria para isso. Então, assim, eu amadureci muito também nos últimos anos. Até casou, né? Até casei de novo, pela segunda vez com a mesma mulher. Mas eu acho que assim... Você conta essa história aí rapidinho depois? Que até eu fiquei curioso. E aí a gente... Eu tenho estado muito próximo de Deus, mais próximo. Isso também tem me deixado ficar com os 2 pezinhos no chão, sabe? Massa. Acho que é isso. E por que você casou 2 vezes? Só pra gente finalizar aqui. Não, o casamento foi porque quando me juntei com a Mariana, ela ficou grávida, a gente financiou a casa, fez a dívida e não optou naquele momento por fazer um casamento. Uhum. O tempo passou e em 2024 eu decidi me casar e fazer uma celebração pra família e assim, muito restrita, porque o pai da Mariana, não sei se você sabe, se eu já comentei com você... Sim. Ele é acamado. Uhum, ele precisa de assistência 24 horas. Então a Mariana queria muito fazer, mas queria que ele acompanhasse a celebração. E a gente fez em um espaço que ele pudesse acompanhar, porque teve que montar um mini hospitalzinho para ele. Nossa, olha. Ele conseguiu participar da cerimônia toda. Em contrapartida, eu não oficializei perante a igreja que eu estava casando. Aham. E aí, esse ano, em 2025, eu fui entender que estava faltando, abre e fecha aspas, essa parte da igreja. A documentação, para a igreja eu não era casado. Uhum. Aí a gente procurou a paróquia aqui, conversamos com o padre, e aí a gente fez uma nova celebração com a igreja vazia. Eu, a Mariana e as testemunhas. Sério? Só para oficializar perante a Deus a nossa união. Olha, cara, princípios e valores, né? O salão de festa que a gente fez... O casamento, meu e da Dani, ela falou que nunca tinha feito uma festa de casamento com tão poucas pessoas. Tinham 13 pessoas no meu casamento Aí. com a Dani. Mesmo assim, só tinha 13, porque o pai da Dani é divorciado da mãe, os 2 já casaram com outras pessoas, e aí tinha 13 por causa disso. E 13 contando com o cantor. Aí, ó. E até nem era banda, era um violão e voz, entendeu? Tá vendo? Ezequiel, o que esse podcast não pode... terminar sem você falar? Que mensagem aí que você deixa aí final e deixa aí seus contatos para quem estiver precisando mais desse conteúdo. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Passou rápido, hein? Nossa, meu muito Deus rápido, do céu. né? Passou rápido. Então, agradecer o convite. @Prof. Ezequiel nas redes sociais, para quem quer acompanhar meu trabalho, quer fazer o dinheiro sobrar. E a mensagem que eu queria deixar para os donos e donas de empresa é que as empresas de vocês, elas têm um papel na sociedade. Cada vez que você se tornar melhor, desde olhar para o seu dinheiro e tudo mais, a sua empresa vai causar um impacto maior na sociedade. Eu tenho certeza que se você tem uma empresa, resolveu empreender, é porque você quer que, além do financeiro, você consiga fazer diferença na vida das pessoas. Então, seja uma pessoa melhor, acompanhe o podcast, acompanhe o Tutorianos, faça os programas aqui e se torne uma pessoa cada vez melhor, porque a sua empresa vai conseguir impactar mais a vida das pessoas. É isso. Muito obrigado. E eu finalizo dizendo que não tem jeito de você organizar as finanças da sua empresa se você não organizar as finanças de casa. O trabalho tem que começar em casa. Então, siga o professor Ezequiel, faça os programas dele lá também. Tamo junto. Muito obrigado. Esse foi o episódio 038 do DonoCast. Valeu e até a próxima.